Olá, boa tarde. Estamos entrando aqui. Hoje é dia 17 de julho de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou aqui dando continuidade à série de lives da Memória da Eletricidade sobre gestão e liderança. Hoje nosso convidado é Sérgio Salazar, que é especialista em liderança, em desenvolvimento humano e organizacional. Vamos aguardar aqui um pouquinho. As pessoas entrarem, o Sérgio também já deve estar entrando, e aí a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje. Vamos ver. Aguardar um pouco. Como eu disse, repetindo, nosso convidado hoje é o Sérgio Salazar, especialista em liderança, em desenvolvimento humano e organizacional, e vai conversar aqui com a gente justamente sobre gestão, liderança, pandemia como um gatilho para impulsionar as transformações nas organizações. Vamos aguardar um minutinho aqui o Sérgio entrar. Ele ainda não entrou. Aguardando um minuto. Estou confirmando, ele não entrou ainda. Deve estar chegando. Aguardando aqui mais um pouco. Um minutinho. Enquanto essas pessoas vão chegando. Vamos ver. Ele está entrando. Avisaram aqui que ele teve um probleminha, mas ele está entrando, então ele pediu para avisar. Então a gente aguarda um minutinho. Ah, ele entrou, acabou de entrar. Boa tarde. Agora sim. Oi. Muito bem. Estou ouvindo, sua imagem ainda está um pouco nebulosa, mas estou ouvindo sim. Muito bem. Então estou pronto. Vamos começar. Sérgio? Estou às ordens. Então, vamos lá. Eu queria pedir você para a gente começar essa conversa, para você se apresentar aqui para o pessoal, falar um pouquinho sobre sua formação, sobre sua trajetória. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite que o Centro de Memória da Eletricidade fez para esta live, através inicialmente do Augusto, depois do contato com o Jorge, você, Leila. É um prazer estar aqui e é um prazer muito grande essa reconexão com o setor elétrico, né? Porque na minha formação, eu me formei em engenharia mecânica, fui professor da Unicamp, mas também trabalhei 15 anos na Companhia Paulista de Força e Luz, na CPFL, aqui em Campinas, onde moro até hoje, né? E foi lá, Ana Paula, que eu tive a grande guinada da minha vida, porque como engenheiro eu sempre atuei na área de energia. Trabalhei com energia solar, biomassa, aproveitamento de lixo. E quando a CPFL iniciou o programa de qualidade total em 1991, eu fui convidado a ser um consultor interno de qualidade. E lá abriu-se uma nova possibilidade fantástica na minha vida profissional.
né? De fato, aquilo que eu já sentia como um chamado interior para trabalhar mais com gente, foi possível agora ter uma forma de potencializar essas relações humanas. E percebi logo que para trabalhar em qualidade não basta ter um bom projeto, um bom processo, se não tivermos a capacidade de relacionamento interpessoal, né? E isso é básico, né? Porque, principalmente nos dias de hoje, onde a gente depende, mais que tudo, não só das competências das pessoas, mas das motivações das pessoas também. E isso foi maravilhoso. E aprendi muito também quando a empresa iniciou um processo de mudança organizacional, e que foi uma grande escola para mim. Mas saí numa demissão voluntária em 98 com a ideia de trabalhar nessa área de consultoria em desenvolvimento humano e organizacional. E aí, claro, fiz muitos cursos e ainda enquanto estava lá, e depois disso, e não parei, para aprender sobre gente. Eu cursei logoterapia, aprendi dinâmicas humanas, fiz um curso com Humberto Maturana sobre biologia cultural, esse é mais recente, e sempre estou aprendendo. E me vejo, continuo trabalhando com energia. Agora, uma energia que é muito mais complexa, né? Mas fascinante quando a gente tem um propósito comum, quando tem um objetivo comum, que é essa energia humana, né? E hoje me sinto mais alguém, um ser, né, que está a serviço de contribuir para ampliar a consciência das pessoas, no sentido de que usem bem a sua energia física, emocional, mental, espiritual, para um mundo melhor, né? Então, estar aqui com vocês, né, nesse momento é uma oportunidade de compartilhar muito aprendizado que eu tenho feito e também aprender quando a gente está interagindo. A gente vai aprender com você certamente. Sérgio, você já mencionou um pouquinho aí, né? Mas nos últimos anos as organizações empresariais têm passado por transformações muito profundas, né? Impactadas pelo desenvolvimento das tecnologias da informação, pelas mudanças da economia global, enfim, são mudanças muito profundas. Nesse contexto, né, de grandes transformações e aceleradas transformações, desafios, mudanças. Ana, cortou um pouco a sua pergunta. Cortou um pouco. Nesse tempo de aceleradas transformações... Estão comentando aqui que acho que a minha imagem está um pouco instável. Isso. Não sei se você está conseguindo me ver. Eu vou tentar melhorar aqui Uhum. Eu vou repetir a pergunta, por favor. E aí você responde. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo ajustar alguma coisa aqui na internet. Eu vou repetir a pergunta. Eu vou falar, nesse contexto de transformações tão grandes e tão aceleradas, quais são os desafios das lideranças nesse contexto? Olha, sem dúvida nenhuma. Isso não é simplesmente por conta da pandemia, né? E acho que a pandemia, inclusive, é o título da nossa live, né? Como um elemento que é um gatilho para poder até acelerar essas mudanças organizacionais, mas a gente vem sentindo isso já há um bom tempo. Algumas décadas atrás, o que se falava era de mão de obra. Às vezes, ou indo um pouco mais para trás, bastava um bom chicote para obter os escravos. Objetivo, ter melhor eficiência. Há um bom tempo, né, nos últimos anos, né, mas já vem de algumas décadas, a questão da energia emocional das pessoas, da motivação, do querer fazer, isso passou a ser mandatório dentro das organizações, o que colocou muitos líderes em situações, às vezes, um tanto complexas, principalmente aqueles que estavam acostumados mais a um poder de mando, de comando e controle, e ter que lidar com pessoas que têm vontades,
tem emoções, tem sentimentos, né? E a gente vê isso pelas nossas crianças, né? Meu pai, minha mãe, quando eu era criança, mandava fazer, e ai de mim se eu não fizesse. Hoje, uma criança pequena, vejo minhas netinhas de 6 anos, né? Que, poxa, tem um poder de argumentação, às vezes de reclamar, de falar na lata as coisas. Então, é outra forma. Nós precisamos do coração das pessoas, queremos as pessoas por inteiro, né? Então, isso já vinha acontecendo e as empresas estão evoluindo no seu sentido de ter uma consciência maior sobre o seu papel. E hoje nós estamos até num patamar além, né, que é buscar o propósito da organização. Para que a organização serve? Né? E nesse sentido, aquilo que antes, eu nem chamava de liderança, na gestor, era aquele que repassava uma tarefa para o seu funcionário, para o seu subordinado, aquele que está sob ordens, né? Hoje não, ele precisa ser um gerador de significado. As pessoas que querem fazer as coisas se sentem motivadas quando se sentem úteis fazendo as coisas. Então, o desafio da liderança é trabalhar com o humano por inteiro, né, que nos seus propósitos, seus objetivos, seus sentimentos, suas competências técnicas, suas competências relacionais. Isso aí. Então, você mesmo mencionou que, na realidade, o coronavírus, essa pandemia, né, do novo coronavírus, não trouxe nada realmente de novo, né? Na realidade, ele só radicalizou processos que já vinham transformando, né, já vinha em transformação antes, né, em andamento nas empresas, né, mas eu acho que em especial, por exemplo, o teletrabalho é um dos elementos que foi fortemente impactado aí, né, nesse contexto. E nós temos já 4 meses, né, de pandemia, 4 meses, muitas pessoas trabalhando em home office. Como que você avalia, pelo que você conhece, pelo que você tem visto, né, o impacto disso nessas organizações, essa aceleração, a força, né, que a pandemia... Novamente está cortando um pouco, viu, Ana Paula? Está cortando. Eu vou tentar fazer uma pequena alteração aqui, para ver se melhora. Tá. E está fazendo algumas perguntas. Vamos lá. Agora voltamos? Você está me vendo agora? Sim, estou te vendo. Melhorou essa minha imagem? Melhorou. Né? Então, vamos ver se a gente não tem... Você estava falando eu estava falando desses meses, né? Uhum. Eu estava falando um pouco isso, né? Que a pandemia acelerou de forma radical esses processos de transformação que já estavam no andamento antes, mas que ele radicaliza um pouco e acelera um pouco, em especial a implementação do teletrabalho. E estava perguntando para você, passado esses 4 meses aí, como que você avalia, do que você tem visto do impacto, portanto, da pandemia nas organizações. Olha, efetivamente as organizações estão precisando se reinventar, sem dúvida nenhuma. É claro que aquele microempresário, a gente tem visto a dificuldade enorme daquele dono de um restaurante, de uma lojinha, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando a gente olha para organizações de médio, grande porte, também. E coisas curiosas têm acontecido, né? Puxa, que às vezes algumas organizações, uma resistência muito grande a implementar esse teletrabalho, ou na outra linguagem que o pessoal comenta do home office, enfim, aí acabam descobrindo que isso funciona. Que isso funciona, né? E às vezes até tem alguns casos que aumenta até a produtividade, né? Por quê? Porque a pessoa está até mais à vontade, mais disponível, não perde aquele tempo, principalmente nas grandes metrópoles, com muito deslocamento, etc. Ou tem que mostrar serviço. Então, tem algumas surpresas muito interessantes.
Agora, uma coisa que a gente percebeu, né, com vários contatos que fizemos em organizações, que realmente líderes ou gestores, digamos assim, né, porque tem uma diferença entre ser líder e ser gestor, que a gente pode conversar na sequência, mas aqueles gestores que ainda estão habituados a um estilo mais de comando e controle, que tem que estar com o seu colaborador ali, com rédeas curtas, estes podem ter tido, e alguns estão tendo grande dificuldade, porque ele não tem mais a pessoa ali perto de si. E se ele não construir uma relação de confiança, isso acaba criando dificuldade. Por outro lado, aqueles líderes, né, que investiram em construir relações de confiança, né, que têm um estilo mais participativo, um estilo mais colaborativo, é claro que tem as dificuldades, muitas vezes, por estar longe, mas o fato de estar em teletrabalho ou presencial não tem um impacto tão grande assim. Então, a gente ainda não tem uma avaliação mais detalhada sobre isso, até porque muitas coisas estão acontecendo todos os dias nos jornais, na televisão, aparecem coisas novas, não só nesse sentido da liderança trabalhar com os seus colaboradores, atuar com os seus colaboradores, até no sentido, Ana Paula, e pessoas que estão nos assistindo, também perceber a sua responsabilidade diante da sociedade, né? Então, a gente está começando a ver a importância. Tem uma grande parte da população que está desempregada, em situação de extrema vulnerabilidade, e que se as organizações vivas da sociedade não atenderem a essa necessidade, nós poderíamos ter um país em convulsão, né? E não é isso que está acontecendo. Espero que isso não aconteça e que, de alguma forma, todas as lideranças possam dar conta de ultrapassar esse período mais difícil, mas sair disso com um grande aprendizado. Acho que se estamos passando por uma crise muito grande, por outro lado, isso está nos abrindo uma brecha de oportunidade para um novo aprendizado e, quem sabe, galgar um grau de consciência mais elevado dentro das organizações. É um momento muito delicado, né? Que realmente sem dúvida pode ser o alavancador aí de mudanças positivas, né? Tomara. Queria perguntar para você agora, você até mencionou, então eu queria te pedir para você falar um pouco sobre isso, que afinal é o tema do nosso encontro, inclusive. Qual a diferença entre liderança e gestão? Pois é. É uma diferença que, quando elas estão integradas, isso dá muito mais facilidade a quem está num papel, numa função, né? Em primeiro lugar, né, falando da gestão, a gestão tem a ver com estabelecer estratégia, definir objetivos, de planejar, de administrar, de organizar, de monitorar, enfim, de articular os recursos para que se alcance um objetivo. E, normalmente, gestão está associada a um cargo que deve ser legitimado pela competência que o gestor tem de ser aquele bom articulador dos recursos, né? E que é um papel absolutamente necessário dentro de qualquer organização, mesmo dentro de uma casa, de um pequeno grupo, nós precisamos ter uma boa gestão para que as coisas funcionem bem, né? Por outro lado, o exercício da liderança, ele mexe muito mais com o coração das pessoas, no sentido de trabalhar a motivação, no sentido de trabalhar essa energia das pessoas, no sentido de fazer com que as pessoas, inclusive, se inspirem naquilo que fazem. Então, o líder é aquele que ele articula uma visão, inspira as pessoas no sentido de construir caminhos, é aquele que está focado mais do que nos objetivos mais imediatos, está focado em propósitos maiores, tem uma aderência muito grande em relação aos valores da organização e os valores pessoais que
que cada um de nós tem. Então, ele foca muito mais nessa questão daquilo que faz com que cada colaborador, cada seu colaborador, acorde de manhã e possa dizer, poxa, que bom, tem um dia que eu vou fazer diferença, um dia que eu vou realizar o meu propósito. E muitas vezes, para ser líder, não precisa de um cargo. Tantas pessoas são líderes porque, de alguma maneira, inspiram uns aos outros. A gestão, sim, porque você precisa ter controles, precisa ter metas, etc. A liderança, não necessariamente. E o grande papel daqueles que até desempenhavam bem a função de gestão é hoje agregar também essas características de liderança, para que ele realmente tenha um time pelo qual vale a pena a gente estar junto para atingir um objetivo maior e fazer diferença. Que engaje, né? Engajamento. O líder Engajamento. é reconhecido e provoca engajamento. Exatamente. Sem dúvida. Você já afirmou, Sérgio, que o grande líder, o grande desafio do líder é liderar a si mesmo. Explica pra gente o que você quis dizer com isso. Esse é o maior desafio, Ana Paula. Acho que é o maior desafio porque disse um grande mestre meu que um dos maiores medos do ser humano é colocar-se diante do seu próprio espelho, e descobrir a si mesmo. Então, pode ser um medo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade gigantesca de saber o que a gente quer. O que a gente tem como missão de vida ou propósito de vida. Muitas vezes nos meus workshops, nos meus treinamentos, eu pergunto às pessoas, qual que é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Você já escreveu uma declaração de missão de vida? O que você veio fazer neste planeta, nessa época tão conturbada? Que serviço você veio prestar? A quem você atende? A quem você atende? Qual que é a diferença que você veio fazer? Ora, e para fazer um bom trabalho, e principalmente para quem tem a função de ter pessoas que precisam colaborar para chegar a um objetivo, se é preciso cuidar das pessoas, a primeira pessoa que tem que ser cuidada é de si mesmo. Cuidar, e quando eu falo de cuidar de si, é cuidar num sentido amplo da palavra. Precisa cuidar dos seus objetivos, do seu propósito de vida, precisa cuidar da qualidade dos seus pensamentos, da qualidade das suas emoções, da qualidade dos seus sentimentos, da qualidade dos seus valores, enfim, por isso que está não só em moda, mas é uma era que a gente está vivendo em que questões de inteligência emocional, inteligência relacional, até inteligência espiritual estão aí. A gente vê essa moçada nova, elas querem saber por quê, querem fazer alguma coisa que faça diferença. E o líder precisa estar preparado para isso. E ele só vai conseguir fazer isso se ele se conhece bem. Se aquilo que ele está fazendo atende a um objetivo maior de vida e que ele possa fazer isso com satisfação. Se aquilo que ele está fazendo gera dentro dele uma motivação maior e que ele pode, sim, buscar as competências para colocar isso em ação. Mas para isso ele precisa se conhecer seus pontos fortes, sim, conhecer seus pontos de melhoria e aprender sempre. Então, eu digo que não dá para liderar pessoas se não tem uma liderança de si mesmo. E digo mais, nesse período tão crítico que a gente está vivendo, conhecer a si mesmo e cuidar da qualidade de pensamento, sentimento, as suas ações, da sua palavra, inclusive contribui para ampliar a nossa imunidade, que está em questão nesse momento. Mas, pois é, e como é que um líder aprende a ser líder, Como que se capacita um profissional a exercer o papel de líder dentro de uma empresa, por exemplo? Quais são os caminhos hoje para a formação de um líder? Pois é, muitas vezes pergunta, mas líder não nasce líder? A gente pode aprender a ser líder? Alguns manifestam já um espírito de liderança muito, muito pequenos, por outro lado, podemos sim, e todos nós. Aliás, o processo educacional que a gente tem, que é muito mais um processo de adestramento, do que de desenvolvimento das pessoas,
e que está por ter uma grande revolução nessa área, né? Não sei quando, mas enfim, né? Ele acaba, às vezes, sabotando a criatividade das pessoas. Isso pesquisas mostram, né? Ou seja, aquele líder que estava interno dentro das pessoas, às vezes acaba sendo abafado. E despertar esse líder que às vezes está escondido requer todo um trabalho, sem dúvida. É claro que ele precisa perceber que, em primeiro lugar, é possível trabalhar seu conjunto de crenças, tomar contato, e mais uma vez a importância de conhecer a si mesmo, saber quantas crenças limitadoras lhes foram impostas e que ele nem sabe. Nem sabe que carrega uma série de crenças limitadoras que fez parte do seu processo educacional, né? Então, liberar essas limitações e buscar atender seus objetivos, atender seu propósito. Bom, mas você me perguntou, como é que podemos fazer isso? Depende do pessoal, primeiro, ter consciência, tomar consciência que pode ser desenvolvido essa característica de liderança, sim, cada um do seu jeito. Um é um líder mais racional, um líder mais emocional, um líder mais conectado aos valores, né? E hoje a gente tem um conjunto grande de denominações a respeito de liderança, até o líder servidor e coisas desse tipo, né? Então, mas é esse trabalho que se faz muito pelo autoconhecimento. A primeira coisa, autoconhecimento. Olha, mas autoconhecimento não é se colocar dentro ir para cima de uma montanha sozinho, né? Nós nos conhecemos à medida que nos relacionamos uns com os outros. Só sou quem eu sou na medida que eu sou junto com o outro, né? Eu me conheço na medida que eu me espelho no outro também, seja nos pontos fortes, pontos que eu vejo que eu preciso aprender também. Então, a grande questão, né, do aprendizado vem de cultivar relações interpessoais significativas, que valem a pena, que a gente dedique àquilo que importa e que, usando a psicologia positiva, que a gente vê aquilo que a gente carrega de positivo e aquilo que a gente pode aprender e podemos aprender de uma forma ilimitada, né? Há uma infinidade de aprendizados possíveis. Mas o que eu mais acredito que, mais do que os livros, que são importantes, os cursos mais técnicos que são importantes, de estratégia, isso não negamos de jeito nenhum, mas a grande questão para o aprendizado de liderança está no resgate do aprendizado de uma boa conversa. Perceber o poder de uma boa conversa, seja um a um, seja em grupo, seja do gestor com a sua equipe, seja com o seu cliente, com o seu colaborador, dentro da sua família. O grande aprendizado vem pela boa conversa, pelo diálogo. Diálogo é um elemento essencial na interação humana, né? Em qualquer espaço. E Ana Paula, a gente viu, né? Você até começou a conversa falando de, puxa, como avançamos na questão de tecnologia. Os meios de comunicação que a gente tem são fantásticos. Nós estamos aqui num meio de comunicação e poderíamos ter um conjunto enorme de poder nos conectar através dos dispositivos de comunicação. Isso avançou tremendamente. Mas parece que a gente até regrediu um tanto nesse sentido de nos entendermos melhor. Como meus pais e eu mesmo, né, que quando garoto sentávamos na calçada para conversar com os vizinhos, brincávamos lá e lidávamos muito melhor, né, com as nossas semelhanças e as nossas diferenças. E a gente tem visto hoje na sociedade essa questão de um esgarçamento das relações, né, uma polarização ideológica que é absolutamente castradora do potencial humano que a gente tem. Então, talvez a gente tenha que resgatar, né, essa capacidade de nos entender melhor. E como sempre disse um grande amigo meu, né, inclusive lidar com as nossas diferenças. Será que a gente não pode discordar fraternalmente? Não tem problema discordar do outro, mas que a gente possa discordar em alguns pontos de vista, mas mantenhamos a nossa fraternidade, mantenhamos, no mínimo, o respeito que temos uns pelos outros, né? Até porque o que nos faz humano é sermos diferentes, né? Então, acho que o respeito pela diferença e o diálogo é essencial nisso.
Sim. Então, falando em diálogo, né, nesse destaque do papel do diálogo no cultivo dessas relações interpessoais nos ambientes corporativos, é, que é essencial, mas eu pergunto para você, como que é possível a gente desenvolver diálogo, por exemplo, em organizações que têm justamente por tradição estruturas muito hierárquicas, né? Uhum. Como mudar uma cultura organizacional? É um grande desafio, É um né? grande desafio, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo em organizações que têm uma estrutura hierárquica, você tem um espaço grande, né? De, opa, olha, desenvolver a capacidade, mesmo dentro de hierarquia, de escutar o outro, né? Ou se tiver que, por exemplo, não, usar um instrumento que é vital dentro das organizações, que é um feedback, né? Poxa, precisamos dar um feedback. Qual que é a intenção desse feedback? Como é que nós damos a oportunidade para o outro também contar a sua história? Né? E ao dar um feedback, a gente apostar na capacidade que o outro tem de melhorar e oferecer os recursos necessários para que ele possa melhorar, né? Também reconhecer quando as pessoas fazem bem, né? Ou seja, mais uma vez a gente cai na questão de uma boa comunicação. Então, mesmo em organizações mais hierárquicas, e eu tenho trabalhado com muitas organizações que ainda mantêm uma estrutura mais piramidal, a gente tem conseguido excelentes resultados oferecendo aos líderes e gestores essa oportunidade de melhorar significativamente a sua comunicação. A comunicação, sabendo que uma parte da comunicação é uma comunicação do conteúdo, é verbal, mas grande parte vem pelo nosso tom de voz, uma grande parte pelo nosso gestual, né? Como nos comunicar por inteiro. E mais uma vez isso requer que nós tenhamos a integridade de que o nosso discurso seja coerente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, né? Então, construir relações mesmo na hierarquia, relações de transparência, relação de confiança entre as pessoas, né? E poder, com isso, né, também ir preparando a organização para poder avançar num modelo mais participativo, né? E, quem sabe, né, num modelo que hoje um grande estudioso, que é o Frederic Laloux, um belga que escreveu o livro Reinventando as Organizações, ele mostra organizações que já estão no estágio de consciência bem mais elevado e que têm um modo de ser muito mais horizontal, né? E nesse sentido, né, poder chegar lá. Mas são passos que a gente pode dar. Nesse sentido, mesmo nas organizações hierárquicas, como ter coerência nos seus processos, nos seus objetivos, numa comunicação fluida, e captar a voz das pessoas também, né? Então, eu digo que uma das grandes capacidades que a gente pode, precisa, deve desenvolver é a capacidade de nos escutar uns aos outros. Pois é, como que uma grande empresa produz, por exemplo, canais de escuta? Uhum. Quer dizer, como produzir essa possibilidade de ouvir o outro nessas estruturas hierárquicas que a gente está falando? É um desafio. Algum tempo atrás, nós ouvimos de um superintendente de uma organização que ele afirmou que nesta organização existem muitíssimas reuniões e pouquíssimas conversas. Interessante isso, né? Então, poxa, mas você não vai na reunião e fica calado? Claro que não, né? Mas não, o que ele estava se referindo a gente faz muita reunião e muita gente às vezes não sabe por quê, não tem oportunidade de se posicionar ou de contestar se o chefe é o que manda e que decide, então, né, o outro não tem voz. E a conversa nesse sentido, de a gente se entender melhor. Então, a gente percebe um desequilíbrio muito grande nas organizações ainda hoje, de alocar uma energia muito forte para fazer as coisas, mas em detrimento de ter seus momentos
de refletir sobre o que faz. Eu não estou falando, e reunião normalmente é um trabalho de ação, não de reflexão. A reflexão significa, poxa, será que o que a gente está fazendo é o que precisa ser feito? Será que o que a gente está fazendo, nós estamos fazendo alinhados aos valores que a empresa tem? Estamos fazendo da melhor maneira possível? As pessoas estão satisfeitas com aquilo que estão fazendo? Encontram significado naquilo que fazem? Então, a gente vê um descompasso muito grande entre esse necessário equilíbrio de agir e refletir, porque só podemos agir bem se a gente reflete se a nossa ação está sendo efetiva. E isso significa permear a organização como um todo. E, portanto, isso requer que o líder tenha, além das suas conversas com a equipe, no sentido de ver como as coisas estão andando, as metas, os resultados, o acompanhamento que é necessário, mas ter aqueles momentos, pessoal, como é que estão? Como é que nós estamos? Estamos se sentindo bem? Então, a divisão do trabalho entre a equipe está legal? Então, estamos colaborando uns com os outros? Como é que está o nosso clima dentro da organização, dentro da equipe? Então, há uma carência muito grande desses espaços de reflexão onde a gente possa se entender melhor, né? Como seres humanos, que são seres humanos que fazem as organizações. E, portanto, para que a gente possa ir aprendendo isso, como que nós podemos cultivar momentos de conversa. Então, uma competência importante de um líder hoje é ser também um facilitador das diferentes conversas que precisam ser feitas dentro da sua organização, né? É conversa para informar, é conversa para a gente elaborar um programa, é conversa para a gente perceber que, poxa, existe um conflito, a gente precisa lidar com isso, é conversa para a gente criar uma vontade coletiva. Então, mais uma vez, são as conversas que a gente perdeu isso, com o que a gente tinha enquanto cultura, né, na nossa vida, e agora é o momento de resgatar isso para dar esse salto. E essa é uma grande oportunidade, por isso que nós estamos aqui, que talvez se a gente estivesse ainda naquela loucura, a gente não tivesse nem essa oportunidade de estar junto aqui nesse momento. É isso aí. Então, um pouco complementar, na verdade, o que eu vou te perguntar em relação a isso que a gente está falando. Grandes empresas hoje, em geral, há também uma grande diversidade nos colaboradores, né? Você tem hoje colaboradores de diferentes gêneros, de diferentes faixas etárias, de origens socioculturais muito diferentes, de origens raciais, entre muitas outras diferenças, né? Como que o líder deve tratar com a diversidade no interior de uma organização? E mais que isso, te perguntaria, como a diversidade ela pode ser salutar ao próprio negócio? Pois é. Esse é um tema que eu adoro, né? Inclusive tem uma referência muito, muito legal, né? Diversos somos todos, tá aqui, né? Muito legal nesse sentido, que se a diversidade, por um lado, ela cria todos esses conflitos que a gente tem assistido, esses preconceitos que se exacerbaram aí no mundo, em todos os lugares, essas manifestações de ódio, né? Que se eu não gosto do outro, eu tenho que eliminar o outro. Por outro lado, quando a gente olha a diversidade como uma manifestação de um jeito diferente de fazer as coisas, e fazer uma diversidade de uma maneira ampla. Eu lembro uma vez, até fazendo um workshop sobre diversidade, e perguntei o que é diversidade para você. Aí aparecem todas essas coisas, diversidade de gênero, de deficiência física, de idade, de tudo isso, racial, tudo mais. E alguém falou, poxa, não, eu lido bem com essas coisas, eu tenho dificuldade de lidar com diferença de opinião. Pois é, né? Mas aí aí que a coisa pega, né? Aí a coisa pega que é nosso conjunto de crenças, né? O quanto que a gente pode expandir para perceber que ali no outro, que é diferente, em qualquer sentido, né, a gente tem uma oportunidade de aprendizado.
né? Então, bom, que maravilha quando, pegando um exemplo que hoje é muito comum dentro das organizações, essa diversidade intergeracional. Né? Você tem pessoas com uma grande experiência de vida, e aquelas que estão chegando agora com um gás tremendo, né? E quando você consegue estabelecer esse diálogo entre as gerações, é uma maravilha, porque aqueles que têm a experiência de vida que ele teve que atravessar, as relações que ele teve que cultivar, e são grandes mestres dessa juventude. Ao mesmo tempo que a juventude, com a energia que tem, com a facilidade que tem de lidar com a tecnologia, de ir atrás das coisas, e não tem os mesmos receios que os mais velhos têm, né? Eles vão atrás das coisas. Enfim, é uma grande capacidade. Como a gente vê também em várias outras situações que se manifestam a diversidade, né? Ter um deficiente na equipe, por exemplo, o quanto que ele nos ensina no sentido de perceber, poxa, tem outros jeitos de trabalhar, né? O que a gente aprende com o deficiente também, né? E tantas outras questões. Então, porém, isso bate no nosso sistema de crenças também, que muitas vezes, ou grande parte das vezes, nem é consciente. São aqueles vieses inconscientes que praticamente todos nós carregamos, e só ali na hora que a coisa aparece. Opa, me bateu um preconceito em mim que eu nem sabia que tinha, porque eu nunca fui defrontado com uma situação. Mas aí é uma oportunidade de tomar consciência e trabalhar com isso, né? Então, quando a gente olha para essa questão, né, como fazer da diversidade uma riqueza, né? E isso acho que é um grande ensinamento que a gente está tendo aqui no Brasil, se a gente pensar, inclusive, na nossa diversidade desse país imenso, se a gente olha para a Amazônia, com quanto nós precisamos cuidar dessa fantástica diversidade que a gente tem, né? Diversidade na natureza, diversidade das pessoas, de culturas, de raças. Isso é uma grande riqueza. Se a gente está vivendo um período difícil, por outro lado, estamos também percebendo inúmeras iniciativas, né, que dão um valor absolutamente nobre à diversidade. E aí reside uma oportunidade de expansão da consciência absolutamente fantástica. Porque, como você estava falando, né, o sistema de crenças, a gente, quantas vezes desestabiliza o nosso sistema de crenças, isso também pode ser extremamente produtivo, né? O olhar que o outro traz, que é diferente daquele que a gente está acostumado, e como isso pode fazer a gente repensar também os nossos processos, inclusive nossos processos de trabalho e tal. Pois é, e conectando com aquilo que você perguntou antes, né, com a importância de se conhecer, é isso, né? Nos colocar no papel de um observador de nós mesmos e nos perguntarmos, como eu penso o que eu penso, ok? Como eu sinto o que eu sinto, ok? Como eu faço o que eu faço, né? E isso é uma possibilidade de descobrir coisas que você faz bem e nem sabia, mas também descobrir coisas que não funcionam, ou que já foram úteis em algum momento e já perderam o prazo de validade, precisa ser repensado, e descobrir coisas que, aqui eu preciso mexer mesmo, né? Então, eu diria que talvez este momento que a gente está vivendo, e esse é o grande gatilho para a transformação, é essa oportunidade que a gente tem de rever nosso sistema de crenças e percepções. Evidentemente, não para poder simplesmente querer mudar aqueles princípios universais que a gente precisa ter, de integridade, de ética, de justiça, de solidariedade e tudo mais, mas crenças que possam expandir a nossa visão de mundo e poder ganhar um olhar mais sistêmico para as coisas. E o grande desafio é também isso, né? De sair dessa questão da dualidade para uma unidade, sair do pensamento simples para um pensamento mais complexo, né? Que é o grande desafio muito da liderança também, né? Poder lidar com a complexidade, né? Nesse mundo que alguns autores chamam de mundo VUCA, né? Que é de vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade que a gente está vivendo hoje.
Nesse sentido é ampliar nosso sistema de crenças, percepções e valores para que a gente possa realmente poder nos adaptar a esse mundo e tirar proveito disso e fazer a nossa diferença. Sim, com certeza. Nesse sentido, você diria que a empatia também ela é uma atribuição importante da liderança? Eu diria que talvez seja a condição fundamental. E não é para liderança, é para nós seres humanos, né? Claro que alguns autores diferenciam empatia de compaixão, de altruísmo, mas é aquilo e aqui não é o espaço para a gente entrar muito nessas questões mais filosóficas dessa terminologia, mas perceber que, poxa, a nossa disponibilidade para o outro, disponibilidade afetiva para o outro, que é a empatia, o altruísmo, a compaixão, é isso que faz toda a diferença, né? E no sentido, né, de que eu possa olhar para o outro, como diz o grande filósofo e cientista Humberto Maturano, é olhar para o outro como um legítimo outro também, como um valor humano que está ali na sua essência. E tantos trabalhos que a gente faz, quando nós vamos conversar sobre aquilo que realmente importa para a gente, aquilo que importa, a gente quer ser feliz, a gente quer conviver com um grupo saudável de pessoas, queremos conviver com mais num ambiente que a gente possa se sentir bem, um ambiente agradável, etc. Isso está na essência de cada um, né? Então, e a empatia, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental disso. Mas não basta, né, ter essa questão da empatia, de ter... Nós precisamos também, para poder rever algumas questões, precisamos também ter essa energia da coragem de fazer, né? Respeitar o outro não é abrir mão do autorrespeito, muito pelo contrário, né? Eu só posso respeitar o outro se eu respeito a mim mesmo. Se eu respeito meus valores, se eu respeito meu propósito, sim, aí eu posso respeitar o outro e construir uma relação sinérgica, uma relação de interdependência, em que 1 mais 1 é muito mais do que 2, do que 10 ou mais ainda, né? Então, e a empatia, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental, eu diria imprescindível para o exercício não só da liderança, mas um exercício saudável das relações humanas. E talvez essa experiência da pandemia seja importante para isso também, né? Mostrar para a gente o quanto é imprescindível isso, né? E quantas pessoas a gente vê nos noticiários todos os dias, né, estão tendo a grande oportunidade de exercitar isso, né, em vários sentidos, né, de atender uma população vulnerável, de dar um ensinamento para as pessoas, ajudar das mais diferentes maneiras, né, ajudar um vizinho, uma pessoa na rua, um pequeno empresário que perdeu o seu negócio. A gente tem visto manifestações de solidariedade e em grandes catástrofes a gente sabe muito bem que as pessoas se movimentam para isso. Então, ao lado de tudo isso, a gente sabe que tem dificuldades gigantescas, que alguns ainda, né, querem o poder e se apegam a isso, mas quantas e quantas pessoas, quantas milhares e milhões de pessoas estão exercitando a sua solidariedade? Isso nos faz acreditar realmente na possibilidade de um mundo melhor. É isso aí. Sérgio, infelizmente a gente está caminhando para, né, o fim da nossa entrevista aqui. Foi ótimo conversar com você, bater esse papo aqui, excelente. E aí a gente está finalizando. Eu queria pedir para você, se você poderia indicar, você já mostrou aí, já indicou o livro sobre diversidade, mas se você teria algo mais para indicar para quem está nos ouvindo, para quem vai nos assistir depois, seja um livro, um filme, um vídeo, uma palestra, alguma coisa que você queira compartilhar conosco. Bom,
Aqui, eu vi que o Augusto está me perguntando aqui como você vê a influência dessa pandemia nas organizações no período pós-Covid. O Augusto, para quem não sabe, A é o gente presidente da Memória da Eletricidade. Bom, acho que uma bibliografia fundamental é o Laloux, que eu citei agora há pouco, Reinventando as Organizações, que ele mostra exatamente, né, como que nós estamos atuando nisso. Né? Portanto, acho que é buscar esse foco no propósito de fazer diferença, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Então, é fazer diferença para o mundo, né? Como que nós, enquanto indivíduos, enquanto organizações, estamos atuando no sentido de fazer diferença. Outro texto recente, que foi recentemente publicado em português, é este Esperança Ativa, da Joanna Macy, do Chris Johnstone, é interessantíssimo nesse sentido de poder visualizar um futuro promissor, saudável, virtuoso, né? Mas que convida cada um de nós a uma ação. Né? Qual que é o meu papel individual para poder fazer uma ação no mundo? Né? Bom, tem muito mais bibliografia. Não, eu sei que a gente está no fim, e uma coisa que eu queria dizer, me preparei para dizer. Bom, vocês são da memória da eletricidade. E a gente está falando aqui sobre o futuro. Nós só podemos escrever um bom futuro e realizar um bom futuro se a gente conhece muito bem a nossa história. Não podemos jamais esquecer da nossa história para não repetir os mesmos erros, mas ela precisa ser guardada, precisamos honrar a nossa história e escrever uma história que vale a pena. Isso cabe a cada um de nós, líderes ou não. Como seres humanos, sermos também os escritores da história que nós queremos ter. É isso aí, Sérgio. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma delícia conversar com você aqui hoje. Aprendemos muito. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada a todos que acompanharam aqui também. A sua entrevista vai ficar lá no nosso canal, no canal da Memória da Eletricidade, no YouTube. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Tchau, Augusto. querido. Obrigado a todos que assistiram Obrigada. também. Muito obrigado. Até logo.